O Mansur, que é um comentarista lá do Sport TV, ele foi lá no Charla Podcast e falou um pouco sobre o Abel, esse lance de o Palmeiras do Abel, né? Esse lance de jogar feio, de ganhar jogando feio e tudo mais. A gente sabe que o Palmeiras está no momento que, inclusive, o próprio palmeirense está questionando o jogo do Palmeiras, né? Então, isso era exclusividade da mídia. Hoje, os palmeirenses também estão assim, porque de fato o Palmeiras tá deixando a desejar em algum momento, mas a gente sabe que o Palmeiras, uma hora ou outra, vira a chave aí, né? E ganha campeonatos e tudo mais. A gente sabe como que é o Palmeiras do Abel. Mas vamos ver a leitura dele, que é bem interessante. Aproveita, já deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Para você que é membro do nosso grupo, eu fiz um post lá na comunidade, né, o membro do nosso clube, do clube aqui do YouTube. Lá na comunidade tem um post só para os membros para participar do nosso grupo no WhatsApp. Se você não é membro ainda e quer participar do nosso grupo, quer concorrer a camisas, participar dos sorteios, clica aqui em Seja Membro, vai lá no plano Pé de Meia e depois você cola com a gente, beleza? Bora aí pro vídeo então. Como você disse, né? Para onde foi o seu caminho de análise para a questão tática e, porra, eu tô adorando isso aqui, muito cara. Bom. É isso. Agora, quando você ouve assim, o Palmeiras só joga feio, qual é a sua reação a essa... Feio ou bonito é subjetivo, né? Depende de todas as áreas da vida. Minha mãe me achava bonito. A minha também. Então... Isso não quer dizer que somos lindos, né? Não. Então, vamos lá. Eu acho que o trabalho teve etapas. Aliás, que bom que no futebol brasileiro agora a gente está podendo começar a analisar trabalhos duradouros, né? E não analisar estatísticas. Ficou 4 meses, 5 meses, ganhou tanto, empatou tanto, perdeu tanto, tantos por cento de aproveitamento. Isso não é trabalho, isso é defender o emprego a cada fim de semana, né? Ali você tem o tempo, Abel, o Diniz agora com essa renovação, Vojvoda, enfim, tem vários, Tencate no Criciúma, vários exemplos de trabalhos que você vai... Porque separa o joio do trigo. Não é que o tempo resolve o problema de qualquer treinador, resolve o problema de quem tem trabalho para mostrar. Então a gente consegue separar quem tem e quem não tem trabalho para exibir. E aí o Abel assume, num momento assim, pandemia, jogo em cima de jogo, ele chegando aqui, o Palmeiras tinha feito um jogo contra o Atlético Mineiro, em que o interino... Era o Cebola, né? O interino... Cebola. No contra-ataque faz um 3-0. Né? E aí ele vai... Eu acho que ele também acredita muito no futebol de um jogo de retomada de bola e ataque rápido, enfim. E aí ele foi muito por esse caminho. Acho que o Palmeiras já primeiro tempo, campeão da Libertadores ali, é campeão antes mesmo de jogar bem, de fato, né? Era mas ali deu crédito para ele trabalhar. Acho que a primeira temporada, aos poucos, é um Palmeiras que às vezes eu achava conservador demais, tendo possibilidade de fazer mais. E aos poucos, ele vai, com o domínio que ele tem do elenco, com alguma chegada de jogadores, ou com a capacidade do Palmeiras de revelar jogadores de base de muita qualidade. Uma base, não era uma marca. Eu acho que isso virou um rótulo que não se aplica mais. Assim. Acho que até, inclusive, nessa temporada, em parte da temporada passada, o problema do Palmeiras foi o que acontecia na perda de bola dele, Palmeiras. Esse ano, por exemplo, tem alguns jogos, o Abel é um treinador que trabalha na hora de atacar com um elemento claramente posicional. 2 jogadores abertos, pode ser às vezes o Mike aberto na direita e um ponta aberto na esquerda, mas teve jogo que ele fez Mike e Piquerez abertos, e adversários eu acho que tiraram partido do contra-ataque nas costas de lateral. Sim. Mas eu acho que o Abel, o trabalho se transformou muito. Eu acho que rotular como um time defensivo já ficou um pouco para trás. O que marcou muito aqui nos grandes jogos, aqueles jogos em que o adversário do outro lado ele também é poderoso, talvez igual ao Palmeiras, jogo mais decisivo, ele preferiu estratégias um pouco mais conservadoras. Eu acho que isso é um traço, sim, do trabalho dele. Mas no andamento da temporada, o Palmeiras é obrigado a tomar iniciativa em muitos jogos e resolve esses jogos com qualidade ofensiva. Não, e falando só um elogio ao Abel, o jogo contra o Botafogo no ano passado, né? O que ele faz no intervalo ali. Sem mexer ninguém. Às vezes no Rio a gente vê o lado do Botafogo. Mas o que ele faz de reposicionamento da equipe em campo, sem trocar nomes, né? Sem trocar ninguém. E a motivação do Henrique, né? O jogo começa a virar... E você ter um time como o Palmeiras te pressionando muito tempo é desconfortável, porque além de tudo, é um time que usa bem esses rótulos. Cruzou muita bola na área porque jogou mal. Se você prepara o seu time para tirar partido, cruzar em vantagem, com vantagem na área, gente,
Faz parte. Sai gol assim, né? E vale. Conta lá no placar um gol, né? É. Eu acho que Não é anulado porque você cruzou demais. Não. Então, Se você cruzar várias vezes, sai um gol, e for é 1 um a time 0. muito bem preparado para tirar partido dessa jogada para também. esses fundamentos do jogo... Bola parada espetacular. Exatamente. Tem o Piquerez que acho. bate na bola muito bem. Eu acho que esse rótulo do Palmeiras, ele vem, eu concordo bem com você, ele vem mais pelo que a gente viu dos grandes jogos. Porque o Palmeiras, ele, acima de tudo, ele é um time muito físico. Isso ele é. E ser físico não quer dizer que você não vai jogar bonito. Você pode jogar. Agora, quando ele vai enfrentar o time que ele considera, olha, é um embate, ele não tem vergonha nenhuma de eu vou travar o jogo. Se o jogo ficou feio, se o jogo ficou aqui no meio campo, se eu não conseguir vencer, o adversário também não vai vencer. É. E eu senti muito isso no jogo do São Paulo e Palmeiras. Teve um jogo do Flamengo e Palmeiras, e o Tite... Transmitiu no Premier. Exatamente. É. Que o Tite até falou que prefiro enxergar que as defesas suplantaram os ataques, aquele 0x0. O jogo do São Paulo, que vinha criticado, já estava com o Zubeldia, né, quando pegou. Isso, muito no começo Já, ainda. muito no começo. Era o segundo jogo dele. Segundo eu acho. jogo. São acho. Paulo não é nada físico, pelo menos assim. Não é um jogo assim. Mas o adversário entra contra o Palmeiras e é um choque rei, é um clássico. Se ele não igualar essa força física, ele vai perder o jogo. E o Abel tem muito essa característica, ele defende muito com encaixe, por vezes, individual. Individual. Né? O jogador não tem espaço. Não, e aí, se o adversário faz também, responde na mesma moeda, acontecia muito no duelo Crespo-Abel, São Paulo e Palmeiras. O jogo virava uma sucessão de duelos pelo campo. Você tem pouca continuidade da posse, né? Uma posse, ninguém consegue estabelecer uma posse mais longa, fica um jogo muito de quem ganha os seus duelos e consegue, a partir dali, acelerar. O jogo com o Flamengo, ele foi para uma marcação individual quase o campo inteiro. Correu um risco, para mim, quando ele põe... O Gustavo Gomes era o responsável por marcar, entre aspas, quase como um lateral direito, né? Eram 3 zagueiros mais um lateral esquerdo. Isso. E o Mike... Era o Mike no jogo? Ou era o Marcos Rocha? O Mike começou e depois entrou o Marcos Rocha. Acabava que o Gomes era com... O encaixe dele era o Bruno Henrique. E aí, na velocidade, sempre né? que pegava em campo aberto, ele teve mais dificuldade. Sim. Foi onde o Flamengo conseguiu ter um pouco mais de saída. Mas é aquilo, são as potencialidades e as vulnerabilidades que cada forma de jogar trazem. E você acha que nesse campeonato o Endrick... Tem visto muitos times criticando o Endrick na questão que o Endrick é quase um zagueiro no ataque, tá marcando Eu acho até que... passando do ponto. Como é que você enxerga Eu não isso? sei. Assim, é muito importante quando a gente fala isso, separar julgamento da atuação de alguém em campo, de julgar a pessoa, julgar caráter de ninguém. A gente não tem a menor condição de fazer isso, né? Até é cruel, é injusto, ainda mais com um menino. Eu acho que subiu o tom, sim. Em alguns momentos tem uma sucessão de entradas que são um pouco acima do tom. E acho que é importante ele ter gente que oriente, e certamente ele tem, e vai ter quando chegar na Europa também, mas tem uma comissão técnica super capacitada. Porque se ele está jogando... muito do que ele está... É bom a gente falar isso, né? Vai se desenvolver na Europa. Vai se desenvolver na Europa porque esses jogadores estão saindo em idade de desenvolvimento. Não é porque só lá sabem trabalhar. Não, aqui tem gente que sabe trabalhar. Se a Europa compra tanto jogador daqui, é porque alguma coisa está sendo feita corretamente. Pode apontar questões na base brasileira que pode melhorar? Pode. Mas se ninguém soubesse trabalhar, ninguém vinha buscar 800 jogadores por ano no Brasil. Né? Ele ia fazer aquela refina. Agora, como estão saindo cada vez mais cedo, estão saindo em idade que humana, o corpo está se transformando, a parte mental está se transformando, amadurecimento como pessoa, isso tudo influi no jogo. Sim. Então eles estão saindo para... Eles vão naturalmente se desenvolver, quem tem talento, encontrando bons ambientes, entrando em um clube como o Real Madrid. Imagina a qualidade do treino do Real Madrid. O time que se avizinha para a próxima temporada... Imagina. É um time que tem o Mbappé. Meu Deus do céu. Vai desenvolver. O Davis pode chegar para o Real Madrid. É óbvio. Vai desenvolver. Agora, ele tem gente que orienta, também orientou bem. Sim. A formação do Palmeiras, vai discutir a base do Palmeiras. A qualidade da comissão do Abel, que cada jogador que entra parece que está sempre bem treinado entrando em campo. Um bem elenco não é tão grande. Time, né? Uma vez conversando com gente do Palmeiras, uma das razões da comissão não querer um elenco tão inchado é a capacidade de individualizar mais os treinamentos e conhecer a fundo a característica de cada um para tirar o melhor tipo de treino e de característica de cada um. Caraca, interessante isso. Eles entendem que isso é um dos pontos do trabalho. Então, é muito bem trabalhado ali. Então, assim, não dá para... eu acho que ele teve ótima orientação até agora. Acho que
precisa. Acho que esse é um ponto para atenção, sim. Eu acho que em alguns momentos teve uma sucessão de entradas que não combinam com ele. Que é um cara talentoso. E que seriam né? mais punidas em outro campeonato. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla Isso aí. para dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Link aí do Charla Podcast na descrição, primeiro link, tá? Então vai se inscrever lá também. E, cara, é bem interessante, né, a fala aí sobre o Endrick, né? Eu falo muito isso, né? O Vinícius Júnior é o melhor exemplo recente, é ele, cara. Ele já era um cara rápido, driblador, mas todo mundo falava que ele finalizava mal, né? Foi pra lá, desenvolveu tudo mais, e hoje, mano, já tem temporadas goleadoras aí na carreira, fez gol de final de Champions, sabe? Tá nessa semifinal aqui contra o Bayern, ele faz 2 lá na Alemanha. Então, assim, ele desenvolveu mesmo, né? E se talvez, né? Aí tem outra fita, né? Ele chegou lá, acho que tava o Zidane, né? Depois foi pro Ancelotti e não ficou mudando, né? Agora, talvez ele no Flamengo, né? Tanto técnico que vai passando, a gente tem capacidade de desenvolver jogador que tem, só que aí precisa ter tempo, né? Precisa ter tempo, que é uma coisa que o Real Madrid tem, né? Porque o Real Madrid é tranquilo. Então, ainda que vai desenvolver bem com o Ancelotti, boto muita fé nisso, fiquei muito feliz quando o Ancelotti negou a seleção brasileira, porque eu queria ver o Endrick lá com ele mesmo. E aí, mano, acho que a seleção com o Dorival tá legal também, então já, beleza. E aí, sobre o Palmeiras, né, esse lance que eles falaram aí é realmente muito interessante, eu já falei isso com muitos amigos meus, rivais, que às vezes você fala, Palmeiras é retranqueiro, é só reativo, mas assim, às vezes a pessoa só assiste no São Paulino, só assiste no Choque Rei, um corintiano, que bem que contra o Corinthians, o Palmeiras costuma impor mais, né? Mas sei lá, às vezes o cara assiste Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que são jogos que às vezes o Palmeiras realmente deixa de ter a bola para ficar mais reativo, né? Só que isso, mano, dá 5% dos jogos da temporada, né? Os outros aí você pega o Paulista, os times retrancando. No Brasileiro, maioria dos times também vão jogar mais fechado contra o Palmeiras. Você vai na Libertadores, a grande maioria dos times, especialmente a fase de grupos, também. Então, para quem acompanha o time, e a gente que é torcedor acompanha, sabe que o Palmeiras ele joga, às vezes, de maneira reativa, né, esperando bastante em jogos mais importantes, em clássicos, mas a gente sabe também que a maior parte do ano ele tem que se impor, e é até isso que a gente cobra, tem que se impor e às vezes falta criatividade. Mas enfim, uma leitura bem interessante aí, né? Desde lá do começo, é louco você imaginar, né? O Abel chegou na pandemia, né? E puta, ganhou tudo e teve vários momentos, né, cara? E tá aí até hoje, né? Teve toda essa polêmica aí na semana passada, mas o importante é que ele tá aí. Beleza? Deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Tamo junto.